Deus protegerá os católicos. Uma profecia da beata Isabel Canori Moura. Esta profecia é muito importante, sobretudo nos dias de hoje. A beata Isabel viveu no século XVIII, século XIX. E essa profecia é muito importante para os nossos tempos. Nessa profecia, ela revela sobre os santos apóstolos Pedro e Paulo e as 4 árvores misteriosas. Antes de ver essa profecia, é importante lembrar que ela foi beatificada pelo Papa São João Paulo II e teve diversas revelações e muitas profecias. Numa dessas revelações foi mostrado por meio dos anjos uma conspiração dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica vivendo uma espécie de paixão. E essas perseguições internas dentro da Igreja vão atrair um caos e um castigo universal. E ela descreve: o céu ficou coberto de negras nuvens, estourando os mais terríveis raios que aqui incineravam, lá incendiavam. A terra estava abalada, não menos que o céu. Terremotos mais horríveis, as voragens mais ruinosas provocavam os derradeiros estragos sobre a terra. Desta maneira foram separados os bons católicos dos maus. E é nessa situação que ela vai contar a profecia que Deus protegerá os católicos. Vamos à sua descrição. O que conta agora teve lugar na festa do grande príncipe dos apóstolos, o glorioso São Pedro, no dia 29 de junho de 1820. Pareceu-me ver que se abria o céu e que do alto descia com grande majestade, circundado de uma corte de santos anjos que cantavam hinos de glória, o grandíssimo príncipe dos apóstolos, São Pedro, vestido de hábitos pontificais. Levava na mão o báculo com o qual traçava sobre a terra uma vastíssima cruz. Ao mesmo tempo em que o santo apóstolo traçava a dita cruz, os santos anjos rodeavam-no em coroa, cantando com sumo respeito e veneração em louvor do santo apóstolo. Apontava o seu misterioso báculo sobre os 4 lados da cruz que tinha traçado, e vi então aparecer árvores verdejantes, recobertas de flores e frutos preciosíssimos, conservado no seu coração com a fé de Jesus Cristo. Estarão refugiados debaixo dessas misteriosas árvores, como âncoras, todos os bons religiosos e religiosas que fielmente tenham conservado no seu coração o espírito do seu santo instituto. Estarão todos debaixo dessas árvores misteriosas, refugiados e libertos dos tremendos castigos. O mesmo digo de tantos bons eclesiásticos, seculares e outros tipos de pessoas que terão conservado a fé no seu coração. Estes serão todos salvos. As misteriosas árvores eram em forma de cruz, circundadas de uma luz resplandecente. Depois disso, São Pedro foi abrir todas as portas dos mosteiros, das monjas e religiosos. Com um interno sentimento, entendia que o santo apóstolo tinha erigido aquelas 4 árvores misteriosas para dar um lugar de refúgio à pequena grei de Jesus Cristo, para libertar os bons cristãos do tremendo castigo, que levará o mundo inteiro ao caos. Mas ai daqueles religiosos e religiosas não observantes, que desprezam as santas regras. Ai, ai, porque todos perecerão sob o terrível flagelo. O mesmo eu digo de todos os maus eclesiásticos seculares e todo tipo de pessoa, de todo estado, de toda condição, que dão largas à libertinagem e vão de trás das máximas dessas filosofias presentes.
Essas máximas são contra as máximas do Santo Evangelho, negam a fé em Jesus Cristo. Esses infelizes perecerão todos sob o peso do braço exterminador da divina justiça de Deus, ao qual nenhum pode resistir. Os bons cristãos estavam refugiados debaixo de árvores misteriosas, que o alivia na forma de belas ovelhas sob a custódia do seu pastor, São Pedro, o qual prestava humilde submissão e respeitosa obediência. Este símbolo significa o povo cristão que milita sob o glorioso estandarte da cruz, o qual será imune ao tremendo castigo que Deus está para mandar à terra por tantos pecados que se cometem por parte da maior parte dos que são cristãos. Esta mensagem é muito forte, é muito importante e é muito válida para os nossos tempos. Percebemos já uma série de fenômenos que estão acontecendo, várias manifestações da natureza. Estamos percebendo, temos Nossa Senhora de Garabandal que diz que já estamos nos finais dos tempos. E o panorama nos mostra que a tendência é que as coisas se piorem cada vez mais, se agravem. Diante de tudo isso, o que fazer? Se desesperar? Não. Ficar com medo? Também não. Diante disso, esta profecia é muito importante. Ela nos dá uma paz no coração e nos mostra o caminho a seguir. Devemos ficar fortes, firmes no caminho da cruz. As árvores que protegiam diante de tantas tribulações, essas árvores tinham a forma da cruz. Aqueles que estiverem sobre a cruz permanecerão, serão salvos. Nesses tempos de muita confusão, nesses tempos de muita apostasia, mais do que nunca devemos estar firmes e cada vez mais crescer na fé, crescer na cruz, no verdadeiro Evangelho, porque todos aqueles que seguirem esse verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo serão salvos. É dito na mensagem que aqueles institutos, os mosteiros que seguem até hoje os seus fundadores, que são fiéis à doutrina, eles serão salvos. Assim como os eclesiásticos e todos que seguirem a verdadeira doutrina de Cristo serão salvos. Pelo contrário, aqueles que se entregaram à libertinagem, aqueles que estão seguindo a filosofia do mundo, perecerão sobre o terrível flagelo, o qual nenhum deles poderá resistir. Por isso, aqui eu quero deixar algumas orientações práticas. É muito dito sobre a cruz. Devemos estar seguindo a cruz, o verdadeiro Evangelho. Portanto, que possamos aproveitar todas as armas espirituais que o céu nos deu para cada vez mais crescer no amor a Jesus, cada vez mais nos aproximarmos dele. E como Jesus está presente na Eucaristia, se possível, que façamos visitas diárias ao Santíssimo, que façamos adoração. Se possível, comunguemos todos os dias, aproveitemos essa grande graça, que tenhamos uma adoração por nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Sagrado Coração, que entronizemos a nossa casa ao Sagrado Coração de Jesus, que possamos ser devotos do Sagrado Coração, comungar sempre na primeira sexta-feira do mês, divulgar a devoção ao Sagrado Coração, fazer muitas pessoas serem devotas do Sagrado Coração, se tornar um apóstolo do Sagrado Coração, faça parte da guarda de honra do Sagrado Coração de Jesus, faça parte dos 9 ofícios do Sagrado Coração de Jesus e repare as 10 dores internas do Sagrado Coração de Jesus. Todas essas devoções tem aqui no canal ensinando como fazer. Sejamos também devotos de Jesus em sua infância, ao divino menino Jesus de Praga. Também a sagrada face de Jesus Cristo e a sua paixão, as suas santas chagas, a sua sagrada cabeça, ao seu precioso sangue. Que possamos fazer a hora santa, sempre quinta-feira fazer a hora santa, das 11 horas da noite até a meia-noite. É muito importante consolarmos Jesus. É muito importante também ter uma devoção por Nossa Senhora. Faça sua consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria de Montfort.
a santa escravidão, tenha uma devoção ao Imaculado Coração de Maria, que possamos rezar o rosário todos os dias, fazer o cenáculo e divulgar o cenáculo, usar os sacramentais, usar a medalha milagrosa conosco, usar o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, o escapulário azul da Imaculada Conceição e tantos outros sacramentais. Que possamos também ter uma devoção a São José, se consagrar a São José. É muito importante, é muito bela essa devoção de consagração a São José. Assim como ter uma devoção a São Miguel Arcanjo, ao Santo Anjo da Guarda e aos santos anjos. Diante de tudo isso, não podemos nos esquecer de estar com a nossa confissão sempre em dia, confessar frequentemente, estar em estado de graça. São armas importantes que temos para que cada vez mais possamos estar seguindo e estar imitando a Jesus Cristo. Porque a santidade nada mais é do que imitar Jesus Cristo. Que possamos nos utilizar de todas essas armas para agora estarmos cada vez mais nos santificando e podendo santificar aos outros e estar preparados para esses tempos que virão. Porque aqueles que estiverem preparados e estiverem caminhando em santidade, esses serão salvos. Como a beata Isabel disse, serão protegidos da justiça divina que virá. Então que possamos estar preparados, não ter medo, não ter desesperança, inquietações, mas pelo contrário, ter cada vez mais força para crescer mais em santidade e aproveitar cada dia para a nossa santificação. Também duas recomendações para esses tempos que vivemos. Primeiro, o livro Quem Reza Se Salva, o maior livro de orações e devoções do Brasil. Um livro para se ter para a vida toda, para todas situações e circunstâncias. São preciosas devoções que vão nos ajudar muito em nossa caminhada nesses tempos que atravessamos. E o segundo convite é para o kit Final dos Tempos do Clube Pompeia. Uma série de itens devocionais, cada um contendo sua importância, graças, promessas, que muito vão ajudar nesses finais dos tempos. Os dois estão disponíveis aqui embaixo na descrição do vídeo. Adquira o seu livro Quem Reza Se Salva e o seu kit Pompeia. Salve Maria, salve José!